O palácio do rei Davi era um lugar de poder, riqueza e, por fora, de glória. Mas por trás das muralhas, as paixões humanas fervilhavam em segredo, e o pecado do rei lançou uma sombra sobre toda a sua família. Uma sombra que se materializou em dor, traição e violência. Neste vídeo, vamos mergulhar na trágica e pouco conhecida história de Tamar, a princesa de Israel que teve sua vida e sua honra destruídas por um ato impensável, cometido pelo próprio irmão. Você vai descobrir como um crime dentro do palácio deu início a uma cadeia de eventos que resultou em assassinato, guerra civil e no colapso da família real de Davi. Um novo dia amanhecia no Palácio Real em Jerusalém, banhando os jardins e as colunas de pedra com uma luz dourada. Tamar, a bela e meiga filha do rei Davi, despertava com o canto dos pássaros e a brisa suave que entrava pela janela de seus aposentos. Seus dias eram preenchidos com os afazeres da corte, a companhia de suas damas e os encontros ocasionais com os seus muitos irmãos e irmãs. Entre eles, havia Aminon, seu meio-irmão, o primogênito do rei. Aminon era conhecido por sua força e sua postura séria, mas ultimamente um turbilhão de sentimentos sombrios o consumia. Desde que seus olhos repousaram em Tamar, uma obsessão secreta e avassaladora havia se instalado em seu coração. Ele a observava de longe em festas e reuniões familiares, a beleza de seu sorriso e a graça de seus movimentos acendendo uma chama perigosa em sua alma. No entanto, a proximidade que desejava parecia inatingível dada a posição de ambos na família real. A frustração e o desejo proibido o corroíam por dentro, levando-o a um estado de espírito cada vez mais perturbado. Conselheiros e médicos da corte notavam sua palidez e seu comportamento esquivo, mas Aminon mantinha seus pensamentos ocultos, tecendo em segredo um plano audacioso para ter Tamar para si. Enquanto isso, Tamar seguia sua rotina, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Ela se dedicava a seus bordados, compartilhava risos com suas amigas e ansiava pelo dia em que encontraria um amor puro e verdadeiro, um futuro brilhante que sua linhagem real lhe prometia. Mal sabia ela que a sombra de uma paixão doentia já se estendia sobre seu destino, pronta para lançá-la em um abismo de dor e humilhação. A corte de Davi, com suas intrigas e rivalidades silenciosas, mal percebia a tragédia que se anunciava. Os olhares furtivos, os sussurros abafados e os planos secretos de um coração atormentado preparavam um cenário para um evento que abalaria para sempre a casa real e deixaria cicatrizes profundas em todos os seus membros. Tamar, no auge de sua juventude e beleza, estava prestes a descobrir a face cruel de um desejo egoísta. Um encontro forçado que mudaria o curso de sua vida de maneira irreparável. A atmosfera no palácio tornou-se progressivamente mais tensa, embora a maioria dos seus habitantes permanecesse inconsciente da trama que se desenrolava nos aposentos de Aminon. Jonadab, primo de Aminon, e um homem conhecido por sua astúcia e perspicácia sombria, percebeu a perturbação crescente no semblante de o príncipe. Curioso, e talvez com uma ponta de malícia, aproximou-se de Aminon, encontrando-o febril e inquieto. "Meu senhor príncipe", começou Jonadab com sua voz insinuante. "Percebo que algo o aflige profundamente. Há algo que posso fazer para aliviar seu sofrimento?" Aminon, atormentado por seu desejo crescente e pela impossibilidade aparente de realizá-lo, hesitou por um momento, mas a necessidade de compartilhar seu segredo, de encontrar uma solução para sua angústia, falou mais alto que a cautela. Em voz baixa e hesitante, ele confessou a Jonadab a obsessão que o consumia por sua meia-irmã Tamar. Jonadab escutou atentamente, seus olhos brilhando com uma compreensão perversa. Em vez de repreender Aminon ou alertá-lo para a natureza proibida de seus sentimentos, ele viu ali uma oportunidade de exercer sua influência e, talvez, até de se divertir com a situação. Com um sorriso sutil nos lábios, ele começou a tecer um plano engenhoso, explorando a fragilidade emocional de Aminon e a dinâmica da família real,
Meu príncipe, disse Jonadab, sua voz agora cheia de confiança. Há uma maneira, uma forma de trazer Tamar para perto de você, sem levantar suspeitas. Finja estar doente. Quando o rei vier visitá-lo, peça que Tamar venha cuidar de você e prepare um alimento especial que só ela sabe fazer. Davi, em sua benevolência, certamente atenderá ao seu pedido. Amnon, desesperado e cego pela paixão, agarrou-se à sugestão de Jonadab como a um náufrago a um pedaço de madeira. A ideia de ter Tamar em seus aposentos, de receber seus cuidados mesmo sob um pretexto, acendeu uma esperança sombria em seu coração. Ele concordou com o plano, ansioso para colocar em prática o plano ardiloso de seu conselheiro astuto. Assim, a teia da intriga começou a se formar. Amnon deitou-se em sua cama, fingindo sentir-se mal. A notícia de sua súbita indisposição logo chegou aos ouvidos do rei Davi, que, preocupado com seu filho primogênito, correu para visitá-lo. Davi encontrou Amnon pálido e abatido, gemendo fracamente. "Meu filho, o que te aflige?" perguntou o rei, sua voz carregada de preocupação. Amnon, seguindo à risca o plano de Jonadab, respondeu com uma voz fraca: "Meu pai, sinto-me muito mal e nada me apeteceria mais do que um bolo que Tamar costuma preparar. Se minha irmã viesse e o fizesse para mim, talvez eu recuperasse as forças." Davi, sem suspeitar de segundas intenções, chamou imediatamente Tamar e ordenou que fosse aos aposentos de Amnon para cuidar dele e preparar o alimento desejado. Tamar, sempre obediente a seu pai, prontificou-se a atender ao pedido do meio-irmão, sem imaginar o perigo que a aguardava por trás das portas fechadas do quarto de Amnon. O plano de Amnon e Jonadab estava em andamento, selando o destino de Tamar com uma sombra de engano e malícia. Os raios de sol da manhã encontravam Tamar nos aposentos de Amnon. Ela entrou com o cesto de farinha e os utensílios para preparar o bolo. O ar no quarto era pesado, carregado não com a doença que Amnon fingia, mas com uma tensão que Tamar não conseguia decifrar. Ela se aproximou da cama e, com a doçura que lhe era natural, perguntou: "O que o aflige, meu irmão?" Amnon, que até então parecia fraco e inerte, sentou-se na cama com um vigor surpreendente. Seus olhos, que antes expressavam um falso sofrimento, agora encaravam com uma intensidade perturbadora. Tamar, confusa e levemente assustada com a mudança repentina de Amnon, afastou-se, mas ele a alcançou. A porta foi trancada. "Venha", ele disse com uma voz que não era de um irmão. "Deite-se comigo." O pedido a chocou. "Não, meu irmão, por favor, não faça isso. Isso não se faz em Israel. Por favor, não cometa essa loucura." Suas palavras eram uma súplica desesperada, uma tentativa de trazê-lo de volta à razão. Ela tentou lembrá-lo de sua honra e de sua responsabilidade como príncipe. "Aonde iria eu com a minha vergonha? E você? Você seria considerado um dos mais loucos de Israel. Por favor, fale com o rei. Ele não me negará a você." Amnon, no entanto, não ouviu a sua dor. O desejo que o consumia há tanto tempo obscureceu seu julgamento. Ele a subjugou, tomando à força o que ela se recusava a dar. O quarto, que antes era apenas um lugar de cura, tornou-se o cenário de um ato impensável e violação sem consentimento de Tamar. Ato contínuo, a paixão doentia de Amnon virou-se num ódio repulsivo. O que ele tanto desejava, agora que o tinha, lhe causava repugnância. Ele a expulsou de seus aposentos. "Levante-se e vá embora", ele ordenou, virando-se para a parede. Tamar, desamparada e humilhada, protestou: "Não é o mal que você já me fez que é maior do que o mal de agora me mandar embora?" Mas Amnon não deu ouvidos à sua dor. Ele mandou que seu servo a expulsasse e trancasse a porta atrás dela. O mundo de Tamar desmoronou. Com a roupa rasgada e o semblante de dor, ela saiu para a rua chorando amargamente. O véu de pureza e alegria que a envolvia se desfez. A filha do rei, a princesa de Israel, caminhava sozinha em sua dor e sua vergonha. O relato de sua tragédia, no entanto, não se perdeu.
As lágrimas e os gritos de Tamar ecoaram pelo palácio, até chegarem aos ouvidos de seu irmão, Absalão. Ele a encontrou e a consolou, mas no seu coração a dor de Tamar acendeu uma chama de vingança. O crime de Amnon não ficaria impune. Absalão, irmão de Tamar e um dos príncipes mais amados de Israel, encontrou-a na rua com as roupas rasgadas e um pranto inconsolável. A visão de sua irmã, que ele tanto amava e protegia naquele estado, partiu seu coração e acendeu uma fúria fria em seu peito. "Tamar, o que aconteceu?" perguntou ele, a voz baixa e tensa, controlando o tremor de sua ira. Ela, soluçando, contou o que Amnon não havia feito. Absalão escutou cada palavra e a vingança começou a enraizar em sua alma. Ele a levou para o seu próprio quarto, onde ela ficou, vivendo em luto, solidão e desonra. Uma mulher desolada, como a descreve o texto bíblico. Absalão nunca se esqueceu da ofensa. Por 2 anos, ele permaneceu em silêncio, a ira crescendo e solidificando. Ele não discutiu o assunto com o rei Davi, pois sabia que a justiça do seu pai poderia ser lenta. Em vez disso, ele planejou a sua própria vingança, elaborando um plano minucioso para se vingar do irmão que havia desonrado a sua irmã. O momento oportuno chegou quando ele organizou uma festa para ovelhas, uma celebração que era realizada para marcar o fim da tosquia anual. Ele convidou todos os príncipes do reino, incluindo Amnon. Naquele dia, a bebida fluiu livremente e a alegria parecia reinar. Mas, por trás da fachada de festa, Absalão estava pronto para executar o seu plano. Quando Amnon, bêbado e distraído, estava vulnerável, Absalão deu a ordem a seus servos. "Fiquem atentos", ele lhes disse. "Quando Amnon estiver alegre com o vinho e eu disser, firam Amnon, então o matem. Não tenham medo, pois sou eu quem está dando a ordem." Os servos agiram imediatamente, golpeando Amnon e o matando. Em um instante, o castigo de Absalão foi realizado. Os outros príncipes, aterrorizados, montaram em seus jumentos e fugiram de volta para Jerusalém, espalhando a notícia da morte de Amnon. Davi, ao saber do ocorrido, ficou desolado. Ele chorou amargamente, pois havia perdido seu filho mais velho. Absalão, o responsável pelo ato, fugiu para a terra de Gessur, onde se refugiou na corte de seu avô materno. A violência sofrida por Tamar causou uma divisão profunda na família de Davi. Absalão, seu irmão, assumiu a responsabilidade pela honra de Tamar, algo que ele sentiu que seu pai, o rei, falhou em fazer. A inação de Davi em punir Amnon pela sua transgressão, apesar de sua própria fúria, é um ponto crucial. Alguns estudiosos acreditam que a falta de ação de Davi se deveu ao seu próprio sentimento de culpa por seus pecados anteriores com Batseba e Urias, o que o deixou com pouca autoridade moral para julgar seu próprio filho. Após assassinar Amnon, Absalão fugiu de Jerusalém e ficou em exílio por 3 anos. Quando finalmente foi permitido que ele voltasse, Davi, em sua dor e distanciamento, não o recebeu de imediato. Essa frieza e falta de reconciliação aprofundaram a amargura de Absalão, que passou a ver seu pai como fraco e incapaz de governar com justiça. Absalão começou então a traçar um plano para usurpar o trono. Ele conquistou o coração do povo com promessas de um governo mais justo e acessível. A sua popularidade cresceu a tal ponto que ele liderou uma rebelião em larga escala contra seu pai. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém, deixando o palácio e o reino em um estado de caos e guerra civil. Lembramos que a profecia de Natã, que declarava que a espada jamais se afastará da sua casa, tornou-se uma realidade amarga. A violência começou com a família de Davi. A violação em Tamar, o assassinato de Amnon e a subsequente rebelião de Absalão.
O clímax da vingança e da profecia ocorreu quando Absalão, ao tomar Jerusalém, seguiu o conselho de Aitofel e se deitou com as concubinas de seu pai, publicamente no telhado do palácio. Esse ato não foi apenas uma demonstração de poder, mas o cumprimento literal da profecia de que o mal surgiria da própria casa de Davi, e suas esposas seriam desonradas abertamente, assim como ele havia desonrado Urias em segredo. A história de Tamar e Aminon, portanto, não foi um incidente isolado, mas a faísca que acendeu um fogo de violência e traição dentro da família real. O pecado de Davi com Batseba plantou a semente da discórdia, e a forma como ele lidou com a dor de sua filha e o crime de seu filho permitiu que a espada da profecia tomasse forma, levando a guerras e mortes que assolariam seu reinado até o fim. Você gostou dessa história? Se gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas e compartilhe também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.